isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Que você morreu na cruz por nós. Obrigada, Jesus. Não tem ninguém como nosso Deus, ninguém. Ele é único, ele é absoluto. Então, pague o preço para você crucificar a sua carne. Porque o que nos separa de Deus é a nossa carne. Então, como eu digo sempre, a nossa carne não é que você é ruim, maligno, isso. É um modo de viver nos 5 sentidos. Você só vive pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você prova, testa, pelo que você precisa certificar que é. Isso é 5 sentidos, isso é carne. A Bíblia chama isso de carne. Ou natureza humana. A Bíblia chama natureza humana ou carne. Então, pague o preço para você não viver nesse âmbito físico natural na tua vida. Porque aí tudo vai mudar. Porque Deus já te deu a salvação. Você tem a natureza dele no seu espírito. Você tem que saber isso. Você tem que saber que você aceitou Jesus, o seu espírito é um espírito nascido de novo, com a natureza de Deus, né? Então, agora você tem que largar a vida velha, o homem velho. Porque a Bíblia diz em Romanos 6 que quando nós aceitamos Jesus, a nossa carne morreu com ele na cruz, foi crucificada. Então não é para viver homem velho conforme está dizendo Efésios, capítulo 4. Leia Efésios, estuda Efésios. Os 3 primeiros capítulos falam da vida velha antes de Jesus, homem velho. Os 3 próximos capítulos, até o 6º, fala do 4 em diante, fala da nova natureza. Quem você é em Cristo Jesus agora? Revesti-vos do homem novo. Como que você vai se revestir de um homem novo? É isso aí, você vai se aproximar de Deus. Você vai pagar o preço para viver no Espírito. Porque você tem uma vida espiritual dentro de você. Só que você tem que pagar o preço. Não tem escola aqui no mundo que possa te levar nesse lugar. Só o Espírito Santo. Ele é o mestre. Ele é o Senhor que te leva a viver na vida espiritual. Você precisa dele. Então você tem que orar em línguas, passar mais tempo para mudar a sua vida. Se você não orar em línguas, você não entende a Bíblia. Você lê qualquer coisa. É qualquer coisa que não muda a vida. Que essa palavra tem que se tornar vida. Você tem que entender, você tem que conhecer, você tem que saber. Porque esta palavra é Deus. É o que Deus é. Então você só conhece o que Deus é através do Espírito Santo que vivifica a Bíblia, a palavra. Então por isso que é importante ler a Bíblia. Quanto mais você lê e põe atenção e ora em línguas, o Espírito Santo vai te chamando a atenção para que ele está falando com você. Esse é um dos modos que Deus fala conosco. Tá? Então é importantíssimo você ler muito a Bíblia. Você lê e não muda de vida, é porque você não meditou, não imaginou. Você não teve a visão da palavra, porque ela forma uma visão em você. A palavra forma uma visão. Porque nós codificamos a palavra através de visão no espírito, no nosso coração. Entende? Você tem que começar a entender isso. O Espírito Santo vai te ensinar isso. Como que é isso? Onde você parou o seu carro? Você chegou como aqui? Você visualizou ou não? Você sabe o que eu estou falando. Né? Como que você deixou a sua cama hoje? Você arrumou ou deixou desarrumado? Você visualizou. Você foi lá no seu quarto agora. Você bem que visualizou. Então isso é imaginação que a Bíblia chama. Tá? Que visão. Bem dessa palavra hebraica que quer dizer imaginação, mas que quer dizer concepção. A palavra de Deus tem que ser concebida no seu coração. Porque está no seu espírito. Se não for concebida, não gera. Como é que uma mulher gera um filho? Não é só ela ficar encostada no homem. É assim? Não. Eu posso falar isso porque só tem adultos aqui. É tendo uma intimidade.
onde ela vai receber esse esperma que vai gerar no útero dela um filho. É uma comunhão. Se o seu coração não tiver comunhão com a palavra, não gera nada. Você pode ficar a vida inteira lendo Bíblia, sendo mecânico e leva uma vida carnal. A vida que é sua antes de nascer de novo. Você faz o que você quer, você vai onde você quer e você ora, você ajoelha, você chora no chão, molha o chão todo de lágrimas, ou o teu travesseiro, fica lá molhando com lágrimas de tristeza, porque você está na carne. Vocês estão entendendo? Porque você está nos 5 sentidos, nada resolve na tua vida, você tem que batalhar mesmo com a tua força. Não que você, sendo guiado pelo Espírito, não precisa batalhar, você precisa batalhar para nunca andar na carne, porque ela se levanta. Qualquer deslize, qualquer alimento que você trouxe para a sua vida, com quem que você esteve mais esses dias? Com quem você conversou mais esses dias? Que não foi com quem trouxesse a palavra de Deus para você. É o que você se alimenta. Então você acaba dando um retorno disso para a tua vida. Tá valendo? Porque quando você for buscando mais a palavra de Deus, você vai dando retorno para a sua vida com o seu espírito. Ou seja, com o seu coração. Vocês estão começando a entender esse negócio? Então depende de você, não é de Deus não, porque Ele já fez a pior parte, que foi morrer com essa natureza velha, que não presta. Tá, o próprio Jesus falou que quem vive na carne, ela não serve para nada, não presta. Ela não dá em nada, ela só dá frutos de morte. Tudo que você faz, que é dirigido pela carne, é fruto de morte espiritual. Eu não estou falando de morte de enterro, de túmulo, de cemitério, corpo físico. É morte espiritual, você não tem nada a ver com Deus. Você luta a vida com a sua cabeça, com a sua força. Isso exige demais de você, te traz insatisfação, tristeza, porque você até pode ver alguma coisa que deu bem, mas lá no fundo, a hora que você ficou quieto, um momento você está vazio, triste, acabrunhado, está faltando. Você não pode ficar sozinho, de jeito nenhum, quieto. Por quê? Porque falta Deus na sua vida, porque você está na carne. Você está nos 5 sentidos, precisa barulho, precisa movimento, precisa ação. Na alma, vocês estão acompanhando? Então, se você conseguir entrar na presença de Deus, porque você só entra na presença de Deus se você tem a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que ficam louvando e não entram na palavra de Deus, até chora, porque é emoção, não é comunhão espiritual, porque não tem a palavra vivificada dentro dela. Você tem que começar a entender isso. Amém? Porque quando você tem a palavra agindo em você, você pode até chorar mesmo, que é uma presença santa de Deus. A sua vida com Ele em comunhão. Então, é isso que muda a vida. Tem toda a condição de... Né? Muda de aparência é uma coisa. Você pode mudar de casa, você pode mudar de aparência. Hoje tem tantas coisas para mudar a aparência, inclusive. Sabe, você faz 1000 coisas. Você pode mudar de estilo. Você vai mudar de que você quiser. Mas o seu coração é só Jesus. É isso que Ele está atrás na sua vida. Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está. É a vida de Deus no seu espírito. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa manhã. Essa manhã que você aceitou o convite de Deus para vir louvar o Senhor, para ter um encontro com Ele, para ouvir a palavra, né, que salva, liberta e cura. A palavra de Deus. O que você quer? Libertação, cura, provisão, mudança de vida. É a palavra. É ela que te sustenta. Mas olha, a palavra vivificada no seu coração. Então, o que eu vou ensinar hoje aqui na palavra de Deus
é que nós temos que falar vida para a nossa vida. Então nós precisamos prestar atenção que a gente fala coisas o dia inteiro, assim, que sai sem pensar. Começa a prestar atenção em você. E, gente, é só coisa negativa que está numa estrutura da nossa mente enraizado, aonde bloqueia a ação de Deus com a palavra. Então é por isso que não muda de vida, porque aquilo sai automático. Eu vou mostrar aqui na Bíblia. E isso é prejudicial. Já é uma coisa que está estruturada dentro de nós. Por isso que você tem que pagar o preço para você sair desse lugar que se chama carne ou natureza humana e entrar no espírito e viver lá. Mas isso precisa de tempo, precisa de prática e trabalho. Você tem que trabalhar com isso, com a sua vida. Porque se você quiser mudar alguma coisa ou aprender alguma coisa, você tem que trabalhar com aquilo, ou não? Você tem que estudar, você tem que testar, você tem que ficar fazendo, gastando tempo com aquilo. Agora, viver com Deus é a mesma coisa. Você tem que trabalhar com essa vida nova, para você aprender a andar com Deus. E se a gente tivesse aprendido isso com 5 anos, 7 anos? Mas não interessa, aprendeu agora. Tem tempo ainda, dá muito bem tempo. Tá? De você transformar. Mas demora. Não, demora porque quando vai chegar na raiz mais grossa, eu dou uma parada. Porque eu não entendi, parece que eu estou sofrendo, está me desgastando. Então, é o que eu sou. Então, eu preciso, mesmo achando aquilo chato, complicado e não me satisfaz, eu tenho que ficar lá para eu ficar livre. Para você enxergar a luz, porque isso são trevas. Então você vê que as trevas são horrorosas. Então nós precisamos falar vida em vez de morte todos os dias. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 12. Vamos lá, tá? Então nós temos visto, e a Bíblia diz que todas as palavras que saem da nossa boca, ela tem uma origem. Não veio da boca do outro. Nem do estômago do outro, vem do nosso coração. Acontece que se eu escutar muito o outro falar bobagem, eu vou falar também, tá certo? Porque isso influencia, a nossa alma, ela tem a condição de ser influenciada, de ser estruturada, formada, sabe assim, adestrada até igual um animal. Então por isso que eu preciso agora mudar o rumo da minha alma, que só recebeu coisas naturais, para ser espiritual. A minha alma tem que ser espiritual, em vez de ser carnal, porque ela é carne. Porque é dela que vem as emoções, é dela que vem o intelecto, a mente, é dela que vem a vontade própria, tá? Então, a razão, tudo vem, os sentimentos vêm da alma, mas ela tem que agora aprender, ser treinada para viver espiritualmente. Ela vai ter que pegar a natureza de Deus como se ela fosse redimida, mas ela não vai estar. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, porque um deslize, ela volta a ser carnal de novo. Por isso que a Bíblia diz que é para crucificar a nossa carne, é para ficar crucificada. Romanos 6, pode ler lá. É para ficar crucificada. Mas como um deslize que eu não fique trabalhando com ela diariamente, ela volta a ser o que ela é. Por isso que muitas pessoas, quando nasceram de novo, todas as pessoas que realmente nascem de novo, elas são fervorosas, elas têm fé, elas têm uma garra, conheceram Jesus, algo maravilhoso brilhou na vida delas, elas andam por um tempo naquilo, com aquela alegria, com aquela satisfação, buscando aquilo. Mas não foram se aprofundar. E é lento o processo para voltar ao que era antes, e volta. A alma saiu da cruz que estava já entrando no espírito, como se fosse redimida, mas não houve trabalho com ela. Talvez não tivesse havido um incentivo maior de alguém ou da igreja ou seu. Na verdade, tem que ser mais pessoal do que da própria igreja. Que a igreja está passando, mas a pessoa precisa ter esse interesse. Então,
Quando a pessoa viu que ela estava se sentindo bem, ela vai agora pôr a alma no natural de novo, em vez de ir levando ela para o espírito cada vez mais. Vocês estão entendendo? Esse é um ensino que eu estou trazendo aqui. Então, uma pessoa carnal, uma pessoa natural não entende o que eu falo. Não adianta que eu estou falando algo espiritual. Precisa orar em línguas, bastante, ler a Bíblia, ouvir esses ensinos, para começar a sua alma se pender para o espírito que está nascido de novo. Tem que ouvir mais para você entender você, a sua natureza agora espiritual. Então, a pessoa que largou, não teve interesse de buscar a Bíblia, de ficar mais com Deus, porque se satisfez com as coisas que receberam externas, que a bênção interna traz bênção externa. Então as pessoas largaram, foram viver a vida. Largou mão para quê? Eu estou bem, eu já sei, tá ótimo a vida, eu amo Jesus, tá bom, no seu espírito você ama Jesus, mas no natural não tem nenhuma evidência que você ama Jesus, porque você leva a sua vida, você não leva a vida de Jesus, nem conhece, tá no seu espírito, você não conhece. Tá? Então é isso que eu estou trazendo aqui. Devagar a pessoa voltou para a vida velha, perdeu o interesse pela vida espiritual, porque se sentiu bem com o que recebeu das bênçãos de Deus de fora. Eu amo Jesus, mas fica preocupado assim. Não, eu preciso pagar alguma coisa para Jesus. Eu preciso mostrar, não precisa mostrar nada. Jesus conhece muito bem cada um de nós, quem nós somos e onde nós estamos. Ninguém paga nada. Jesus pagou o preço. Não tem como nós pagarmos nada. Então isso é obra carnal que eu preciso mostrar para Deus que eu amo Ele. Você ama Ele, ficar na presença dEle. Vai buscar a vida espiritual, é isso que Ele quer. Porque Ele disse que você quer me agradar, ande na fé. É a única coisa que você pode fazer para agradar Deus. Tá? Você pode construir um templo para Deus e nunca agradar Deus, porque é uma obra carnal. Você pode construir um hospital para pôr os doentes lá, de graça, para todo quem não tem condição, e nunca agrada a Deus, porque é uma obra carnal, Deus não mandou você fazer isso. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, que você conheça Ele e viva a vida dEle, e Ele viva a vida dEle em você. O próprio Jesus quer viver através de você aqui na terra, continuar vivendo como Ele viveu, mas Ele não acha canal para isso, porque a vida espiritual é diferente. Então a pessoa não entende, não paga o preço de ir lá buscar. E é pelas nossas conversas que nós sabemos se somos espirituais ou carnais, diárias. Não é você encontrar com uma pessoa que você acha que é espiritual e você ficar falando versículo e querer mostrar que você teve uma atitude espiritual. Não, isso não é espiritual. Você está forçando. Não é nada disso, porque quem é, flui, porque de repente aparece o que é. Porque nós soltamos o que nós somos, cada um. Tá valendo? Então veja aqui o versículo 34 de Mateus 12. Não é fácil entender o que eu estou falando, porque isso é uma linguagem espiritual. Você não é burro e nem surdo, você está ouvindo. Amém? Agora, isso daí não é ouvir com esse ouvido natural, é ouvir no espírito, aonde você vai ter condição de mudar espiritualmente. Por isso que as pessoas não mudam de vida, porque só ouve com esse ouvido natural. Sai daqui e não faz nada. Não tem um ouvido espiritual para ouvir Deus, o ensino, não toca lá dentro, porque quando toca, muda. Então você tem que andar atrás disso, você tem que buscar. Ser tocado por Deus, orando em línguas, passar bastante tempo. Não é porque você sabe falar versículo e falar coisa, eu ouvi Deus falou isso, é problema seu, mas cadê a sua atitude? Tem que bater com o que está aqui, tá ok? Porque o que sai de você o dia inteiro é o que você é e é aonde você está espiritualmente. Não é a condenação. Mas isso depende de cada um, porque Deus não cobra. Você vai para onde você quer, você faz o que você quer e você tem o que você quer. Se você quiser Deus, você pode ter. Aí você vai ter o que Ele quer. Diferente. Que é só coisa boa. Coisa ruim é do diabo e da carne que nós vivemos. Então, versículo 34. Ele está dizendo aqui. Raça de víboras. Ele foi pesado, hein? Para quem anda na carne, ele só chama isso. Ele está falando aqui para todos nós, tá?
Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a nossa boca fala da verdade, entre aspas, que está no nosso coração. Ou seja, a realidade. Talvez nem seja a verdade da Bíblia, de Deus. Mas o que nós somos, na verdade, é a nossa boca que fala. Oi, como vai? Pode ser a maior mentira. Tá? Vocês estão acompanhando? Que você não está montando nada. Você é uma pessoa social falsa. Víbora, que nem Deus fala aqui. Eu não estou falando com ninguém aqui assim. Eu estou dando um exemplo para eu me examinar e você também. Porque isso é hipocrisia. Vocês estão acompanhando? O cristão é para ele cair fora da mentira, da sociedade, do social. É para você viver o amor ágape, que eu já ensinei a semana passada aqui. Tá valendo? Oi, você está odiando a pessoa? Oi, como vai? Olha, eu trouxe para você. Gente, para com isso, para que isso? Deus conhece, isso não está tendo retorno nenhum para você. A sociedade é que vive assim. Porque aquela pessoa, se não é espiritual, vai achar na obrigação de fazer o mesmo com você. E fica aquela troca de mentira. Para com isso, para quê? Porque se ama, você pode me procurar, eu vou fazer. Tem erro. Não é por aí, não é com um presentinho que você ganha os outros. Principalmente quem está vivendo no Espírito. Não adianta dar presentinho porque não vai ganhar. Que a própria Bíblia diz lá em Tiago. Não adianta você pôr negão com um anelão aí de não sei quantos quilates na primeira fila. Para ele te dar dinheiro. Porque isso aí não é vida espiritual. Está escrito lá, ou não? Já leram isso? Não precisa ficar, querendo aceitar coisas dos outros para eles te amarem. Quem não quiser te amar, que não ame. Jesus te ama. Agora, a obrigação é sua de amar, no sentido que se precisar, você estende a mão. Vocês estão me acompanhando? Então, olha só como é sério isso daqui. Então, essas palavras que saem negativas do nosso espírito, que é isso que ele está falando aqui, que a boca fala do que está cheio, porque você é mal. Deus fala que esse coração é mal. É preciso mudar o coração para andar com Jesus, porque é isso que faz o nosso coração duro. Eu já trouxe um ensino sobre coração duro, eu vou trazer mais. Coração duro, Jesus fala aqui e ensina, é quando eu não recebo o que Deus me dá. Porque eu tenho fortaleza, coisa errada dentro de mim, carnal, que me domina. Vocês estão acompanhando? Então pode morrer de orar, não vai receber de Deus. Você pode fazer o que você quiser para você ter na vida. Você não é burro, você tem capacidade, você tem, sei lá, instrução, você pode chegar lá. Com a tua força, mas isso não quer dizer que é Deus. Tá valendo? Porque se você se programar e usar o seu tempo para você ser melhor, você vai ser, porque você tem inteligência. Mas isso não é Deus, é diferente. Você tem que entender isso. Não é tudo que é bênção. A pessoa faz, ela tá cheia de ímpio aí, um sucesso, e daí? Tá indo bem, tá conseguindo. Porque ele está se empenhando, não é que é Deus, é diferente. Quando é Deus, a pessoa é de Deus, a vida dela é diferente. Mesmo sendo abençoado, é diferente do que a pessoa não está nem aí com Deus, tá? Então essas coisas negativas que saem do nosso coração, deixa o coração duro para não receber a revelação de Deus. Isso tudo que eu ensino aqui não entende, não sabe chegar lá, porque tem essas coisas lá dentro. Você tem que ser verdadeiro. Quando uma pessoa é verdadeira, que anda na palavra, as pessoas que andam no âmbito natural acham aquela pessoa exagerada, que ela não pode falar a verdade. Porque a verdade dói ou não? Quando você lê aqui uma coisa que... não, essa palavra não deu, vou pegar outra. Aí você muda para outra. Por quê? Porque foi uma luz que veio nas tuas trevas que te causou mal. A verdade causa um mal, sim. Causa um mal-estar. Você não gosta. Ninguém gosta. Por isso que você tem que ler a Bíblia, para você ver o que está errado aí dentro. Causa um mal-estar. Essa Bíblia, essa folha dá vontade de arrancar. Eu não quero, porque ela está falando coisa que eu não gosto. Acho que eu vou pular, eu vou para cá. Tá valendo? Então, quando uma pessoa ouve alguém
que no espírito fala a verdade, aquilo dói, machuca. Foi o que aconteceu com toda a pregação de Jesus. Eles se sentiam ofendidos. Isso é o pecado. O pecado não quer sair. Então você tem que lutar com o seu coração, para ele ser bom, para ser um coração qualificado por Deus. Está escrito também isso aqui na Bíblia. Paulo ensina isso lá em Timóteo, que é para o seu coração ser qualificado. Não é a sua aparência para ser qualificado, é o coração. Tá valendo isso? Não adianta você ficar orando para os outros, ajudando os outros, fazendo... E o coração, está qualificado? Vocês estão entendendo? O que é que sai do seu coração? Que a aparência todo mundo pode se bancar, minha gente. Mas diante de Deus não tem isso, porque Deus só vê o coração. Ele não vê a aparência de ninguém, tá? Então, se há bloqueios, porque o meu coração está endurecido, eu não recebo revelação. Eu não recebo revelação, então eu não entendo a Bíblia, a palavra de Deus, que eu tenho que fazer isso. Eu não entendo, por isso que eu não me submeto. Faz 30 anos que eu estou convertido e eu não mudei nada até hoje, só isso aí. Quando acontece qualquer coisa, eu fico arrepiada, eu fico já branca, suando, com medo, desesperado, achando que eu vou perder o lugar. Cada um acha que, sabe, tem um lugar no corpo de Cristo que vai perder o lugar. Uai, o pé vai perder o lugar no seu corpo? Ele não vai poder ser orelha nunca. O que Deus chamou é o que você é. Então, quem sabe o que Deus chamou para fazer, tem comunhão com Deus, não está com medo de nada. Isso que é maravilhoso, você tem segurança. Eu não estou com medo de nada, se eu vou perder, se eu não vou perder. Eu sei o que eu estou fazendo, Deus mandou. Então, eu nunca fiquei com medo de nada. Eu sei o que Deus está mandando eu fazer agora. Não é para fazer mais e nem menos. É isso que é para eu fazer. Então, eu estou tranquila. Eu sei como que eu tenho. Agora, o meu coração, eu exponho ele todos os dias para Deus quando eu estou orando. Eu falo, olha Deus, isso realmente não está bom na minha vida. Me ajuda, como que é? Fala comigo, trata comigo agora nesta área, por favor. Eu vou para as Escrituras. Eu quero que o Senhor trate isso comigo. Porque eu tenho que sair dessa agora. Por que que está acontecendo isso comigo? Isso é maravilhoso, gente. Não tem médico que faz isso. Não tem psiquiatra. Não tem ciência. É só Deus, porque Ele que nos criou. Então, o nosso coração, que nasceu em pecado, nas trevas, com a natureza do diabo, agora é Deus que tem que cuidar. Então, não é na igreja, não é na igreja que você está salvo, de jeito nenhum. E nem ficar ouvindo sermão, nem é isso aí. Porque se fosse isso, estava tudo ok. É a sua comunhão com Deus. Qual é a qualidade do teu coração? Você tem que enxergar o seu coração, do jeito que Deus enxerga. Por isso que isso leva tempo, é quando você está em casa. Tá? Você pode morrer de ouvir esses ensinos, ouvir de outras pessoas, ficar fuçando na internet, vendo todo mundo, mas você não se vê. E daí? Não adianta nada disso. Por isso que eu nunca corri para cá e nem para lá. Eu fui aonde Deus mandou e eu fico firme, porque o meu objetivo é andar com Deus. Eu não fui andar com Deus para eu ter ministério, para eu ser isso ou ser aquilo, porque eu queria ter Deus para eu andar com Ele e Ele ser a segurança da minha vida. Foi esse o objetivo. No fim aconteceu isso tudo, porque você vai crescendo espiritualmente. Então tem um plano dele para a vida. É isso que acontece, tá? Então, por esse coração estar duro e não conseguir receber a revelação, a incredulidade está lá. Porque as palavras negativas que saem da nossa boca, que vêm do coração, são nada mais, nada menos que incredulidade, falta de fé. 100%. Ai, nossa, dá um sapato mais largo, porque esse está doendo meu dedo aqui, está apertado. Entende? Você, para entender o que eu estou falando, você tem que ficar lá com Deus, orando, estudando, para você se conhecer. Você tem que saber quem você é. Para largar a mão de ser hipócrita, cada um de nós. Cada um. Porque é diante de Deus que nós vamos prestar conta da nossa vida. Mas, quando nós formos prestar conta, não é para Ele lançar a gente no inferno. Esse julgamento que vai acontecer no arrebatamento é para ver o galardão, em que lugar que você vai estar no céu. Quais foram as suas obras e as minhas? Vão ser queimadas? Não serviu para nada o que você fez aqui? Os 40, 50, 60 anos que você foi salvo.
Nada. Você viu? Então vai ser queimado. Ou você viu? Vai ser o quê? Vai ser metal? Vai ser ouro? Vai ser prata? Vai ser bronze? É isso aí. E isso tem a ver com a eternidade. Isso é glória, porque é eternidade. Então você tem que pensar que você não é isso aí que você está vivendo aqui hoje. Isso vai acabar. E nós vamos prestar conta. Isso vai acabar. Nós não sabemos, pode ser que seja logo. Não sabemos que dia que Jesus vem. Ele vai arrebatar a igreja, mas não são todos. São os que estão pagando o preço para viver isso. Que estão empenhados e querem Jesus. Não os que estão flutuando. Esse não. Esses que estão flutuando por aí, esses não vão ser arrebatados. Não sou eu que sou a dona da verdade, mas estudando a Bíblia é isso aí. Ele vai nos encontrar de uma maneira irrepreensível. Buscando, eu quero esse Deus. Eu preciso dele. Eu estou mudando a minha vida para ser dele e ele ser o meu Deus. O meu Senhor. É outra coisa. Então esses serão os arrebatados. E quem ficar aqui, salvo, vai ser difícil, porque vai ficar na mão do anticristo e depois do próprio Satanás. Como é que vai ser o fim dessa gente? Não vai ser bom, né? Ficar na frente de Satanás, já viu? Você viu o jeito que Satanás trata as pessoas, né? Você está vendo cheio de gente aí que é guiado por Satanás, né? O Hitler foi um deles. E hoje nós temos na sociedade gente desse tipo. Que faz barbaridade com as pessoas. Que fazem coisas certas. Ou seja, que querem o próprio Deus. Mesmo porque nem o Espírito Santo vai estar aqui, depois do arrebatamento. Então vai ser duro, né? Você vai orar o quê? Com quem? Para quem? Não vai ter comunicação. Então, gente, larga a mão de andar nesse bel prazer carnal, que isso é um engano tremendo. Então, aqui no versículo 34, ele está dizendo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós podemos disfarçar um pouco, né, na nossa conversinha com as pessoas. Mas não custa nada, a boca já põe para fora o que está dentro do coração. Pronto, assinou embaixo. Já deu para ver. Não tem fé, está andando na carne e está querendo que Deus age, mas não está cuidando do coração para ser transformado. Vale a pena você buscar a mudança da sua vida. Porque aí quando você fala, porque é a verdade que está guiando você, a resposta vem. Acontece as coisas de Deus na sua vida. Não é bom isso? Então isso é maravilhoso, sabe? Então, essas palavras que saem da nossa boca, a boca traz do coração, daquilo que nós somos. E sai sem pensar, porque já é a nossa natureza carnal. É o mal. Sai sem pensar. Ninguém avalia, isso eu não posso. Não, porque na conversa sai, acabou. É isso que Jesus está falando aqui, tá bom? Então vai orar em línguas, porque o Espírito Santo, com todo o amor, com toda a classe que Deus tem, de amor, de educação, de poder, ele vai lidar com essa condição do nosso coração. Sem, sabe, expor você. É numa intimidade, isso é maravilhoso, porque Deus nos cura na intimidade. É tão bom a gente deixar, antes de que a gente caia e passe vergonha de fazer coisa errada na vida. Então, Provérbios 18, veja lá, Provérbios 18. Provérbios, capítulo 18, deixa eu ver aqui. Versículo, vamos ver aqui, vocês já conhecem, mas vamos analisar mais. Está valendo isso? Então, versículo 20 e 21. Ele diz, do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Tá? Então, ele está dizendo aqui que a boca é ela que trabalha, né, gente? Porque não é ela. Ela fala. Tudo que está no coração, ela fala. Eu posso inventar, eu posso forjar, mas é o que está dentro de mim. Vocês estão acompanhando? Que é tudo mentira. Então, eu tenho que pôr essa boca para trabalhar, fazer o certo, para eu colher o fruto bom. Para ela trabalhar e fazer coisa certa, para eu ter o fruto bom, eu tenho que agora ir atrás do meu coração. Que eu vou ter que pôr essa palavra, mas não sou eu que ponho, eu vou ter
que ficar na presença de Deus para Ele me ajudar. Por isso que a oração em língua... Gente, o pastor Dave falou isso 1000 vezes, e nas cartas dele que eu traduzi, e no livro, ele fala que não tem quem ore em línguas e não mude de vida. A pessoa não muda de vida porque não ora em línguas. Falou? É o mesmo coração. O mesmo coração de antes ter sido salvo. Não ora não. Porque isso é uma persistência. Você tem que se entregar mesmo. Aliás, você precisa até da força do Espírito Santo para você orar. O que ele ora dentro de você. Senão você não consegue. É isso que muda a vida. Mas vale a pena. Porque quando você tocar naquele lugar, que o Espírito Santo puser a mão ali e você perceber, é um mal-estar, é horrível. É tão ruim, gente. Parece que o estômago vem na boca, parece que a cabeça vai no pé, eu nem sei, é pecado, são trevas. Isso não pode ficar lá dentro, porque você não vai andar com Deus com esse coração. Eu já estou avisando, passa mal mesmo. Você quer sair correndo, voando, o cabelo arrepia, dá um calor, dá um frio, dá uma tristeza, dá uma angústia. Ah, é diabo que está lá dentro, tem que sair. Você tem que pagar o preço. Para você não ser você, você tem que ficar orando em línguas. Porque a tua mente vai se levantar. Ah, eu nem sei o que eu estou orando, cambarele, coxê. Ai, credo, o que eu estou orando? É ela, é o pecado. Então, aí o Espírito Santo vai te ajudar a fazer a sua boca trabalhar para você colher os frutos de Deus na sua vida. Para você não ser desse mundo. Você está aqui no mundo, mas você não é do mundo. Você não vive no padrão mundo. Então é aí que você vai enxergar que o que você está fazendo está errado. E olha, se você não obedece na primeira, já vou avisando, nem na 20ª e nem no primeiro ano, talvez até no segundo. Por isso que demora. Porque você tem que cortar isso aí na tua vida. Isso não tá bom. Você sente mal, mas você sente mal. Mas você quer. Você ainda tá pondo fogo na carne. Vai. Pois quando você volta, ai não. Então, quem mandou você ir? Mas você vai, mas continua orando. Chega um dia você fala, eu não vou mais. Pronto. Ah, agora sim. O Espírito Santo entra e te liberta, corta completamente essa asa. Não vai voar mais para lá. Não vai fazer mais aquilo. Porque você não larga pessoas se você não tiver na condição do Espírito Santo. Tem que fazer corte com gente que você anda. Você não larga com a tua força de jeito nenhum. Já estou avisando. Então não tem quem ore em línguas devidamente que não mude de vida. Porque o Espírito Santo é fiel, ele vai mostrar o que está errado na tua vida. Não está dando certo, que você está fazendo isso aí que você não tem que fazer. Não é para você fazer isso. Mas você não enxerga com seus olhos naturais, nem o seu coração enganoso. Então, é isso aí que ele está falando, tá? Agora, se eu puser a minha língua para trabalhar com as coisas de Deus, a provisão de Deus vai vir para a minha vida, em todas as áreas. É diferente. Você quer provisão, fica blá, 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 blá. Você pensa que é de morrer, de falar que você vai ter? Não vai. Já vou falando, não vai. Porque você tem que mudar o seu coração para chegar a esta bênção que você está confessando aí. Tá, por isso que não chega, uai. Porque nem visualizou como é que tem que ser. Nem entende o que é. Para entender o que é visualizar, você tem que ver o ensino de ontem. Eu não vou agora, porque senão vai demorar muito. Então, isso aqui que ele está falando, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Ele está dizendo que a fala da sua vida no dia a dia, que é isso daqui, faz o que você diz. Você está vivendo o que você diz. E você nem percebe, porque é o que você fala o dia inteiro. Você fala contra a Bíblia, contra Deus. Por isso que não acontece, tá valendo? Então a pessoa não está bem, está insegura, está triste, está com isso, está com aquilo, está orando para ser curado e não é, mas fala coisa errada. O dinheiro não vem, mas você só fala coisa errada. Você não pode falar. Então você precisa do Espírito Santo. Ele tem que colocar essa imagem de Cristo Jesus que está no seu espírito, na sua alma, mesmo não sendo redimida. Olha o poder de Deus.
Porque a palavra de Deus pode atuar na alma com as coisas que estão no espírito e fazer a alma como se fosse redimida. Sem pecado, mas não é. Você tem que cuidar, porque esse é o jardim. O jardim que Deus mandou você cuidar é a tua alma. Seu pensamento, suas falas, o seu caráter e tudo mais, tá? Então, o versículo 21 agora, 21, eu tinha falado 20, agora 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, não é Deus que está determinando que dia que você vai morrer. Já está no calendário de Deus o dia que você vai morrer. Não é Deus que determina. Ele sabe que dia, mas não é Ele que determina. Porque é o que nós falamos é que determina. Você pode viver mais ou menos. Vocês estão acompanhando? Mas é o que você fala dentro do que está na Bíblia para determinar o fruto certo. Você vive, o teu coração está moldado nisso. Então não tem dúvida. Vocês estão me acompanhando, né? Então é isso que nós temos que fazer, tá? Porque muitas vezes existem aquelas falas de preocupação até de morte. Porque é uma preocupação que vai morrer, a pessoa está preocupada. Começa a falar aquilo. Então já está determinando. Por isso que Deus falou. Não andeis ansiosos com nada, não anda preocupado com nada, porque a sua preocupação faz você falar. Você está determinando que você vai ter alguma coisa, você vai morrer. Você nem saca isso. Então olha o lugar que você está de medo. Você não está em comunhão com Deus, porque quem está em comunhão com Deus está com paz, não está com medo. Isso é espírito maligno. A fala traz diabo, traz espírito maligno para atuar na nossa vida, no nosso corpo, porque ele age na mente, na alma. Tá valendo? Tudo é profundo isso, é assim. Nós não estamos aqui aleatoriamente nesse mundo. Não venha disso não. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem essa. Se eu entregar a minha vontade para o diabo, minha fala, é ele que age. Se eu entregar para Deus que eu vou viver tudo isso, é Deus que age. E Deus não manda mal, como eu disse. Ele só age no amor. Tá? Então você tem que falar vida para o seu corpo, é isso que você tem que falar, abençoar. Você tem que abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus bens. E crer no que você está falando, e viver aquilo. Então, põe a sua língua para trabalhar, é isso que eu quero dizer, você está me acompanhando. Agora, você levanta, você não ora nem para o lugar que você mora, você não sabe que você tem autoridade? Você tem que entender e falar. Mas você não usa a autoridade que Deus te deu, porque você anda no âmbito natural. O âmbito natural é demoníaco, satânico, de trevas, é mundo, sem solução, caído, já é caído e julgado. Por que você anda nesse âmbito? Sem Deus, sem rumo, é o que você fala o dia inteiro. E você nem percebe. É profundo isso ou não? Claro que é. Agora você tem que estudar, você tem que entrar na condição de Deus. Por isso que Deus me pôs para ensinar isso, não é para todo mundo não, porque não é todo mundo que aceita. Religioso, por exemplo, odeia essa fala. Isso é mentira. Ainda fala que o que Deus ensina aqui é mentira. E briga e fica bravo e sai batendo o pé e quer discutir. Mas Deus te chamou, Deus quer, agora você precisa ir atrás disso daqui, tá? Então é preciso ter um treino para falar o que Deus fala, precisa treinar. Por isso que você tem que pôr a tua boca para trabalhar. Você vai treinar e você vai ver, errei, não, agora eu preciso melhorar, não tá bom ainda. Estão entendendo? Você tem que treinar a falar o que Deus está falando aqui, tá? Eu, para falar a verdade, eu estou sempre aprendendo como falar melhor e melhor e melhor com Deus. Cada dia, cada dia, cada dia. Eu vou atrás disso direto, porque é só bênção. Eu estou colhendo isso de Deus, porque é pela minha fala, através do que está no meu coração. Aí tem como Deus abençoar e fazer, porque Ele te deu autoridade. Se você não sabe, você quer usar autoridade, mas a sua fala é negativa, não acontece nada. Entendeu? Por que não acontece? Então, 2 Coríntios 4, isso é longo. Podia ficar o dia inteiro ensinando isso aqui, mas não vou me alongar tanto. 2 Coríntios 4. Vamos ver aqui, isso aqui sempre nós temos que ficar estudando, vendo como que é isso.
Versículo 13. Ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, é o Espírito Santo que habita em nós. Como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Então nós cremos, nós temos o Espírito Santo, o Espírito da fé, e nós falamos exatamente como está escrito aqui. Porque as palavras, gente, são espirituais, da Bíblia. E a fé também é algo espiritual, ok? A incredulidade, ela age no âmbito espiritual anulando a verdade, porque eu não creio. Porque é do natural que desmente o espiritual. Veja então o tanto de natural que você anda para desmentir o natural, o espiritual. Então é a nossa boca, porque vem do coração. O coração é o nosso âmago, porque o nosso coração ele abrange um tanto do espírito nascido de novo e um tanto da alma natural, com a mente natural, com a vontade natural, os 5 sentidos e tudo mais. E o âmago é o meio aonde ela vai receber ou da carne, do natural, ou do espírito. Então você tem que cuidar do seu jardim, que é o seu coração, para pender para o teu espírito. Para vir coisa do espírito e anular totalmente a parte carnal. Onde você não vai ter dúvida e vai rebater sempre. Então você vai andar sempre vitorioso. Vocês estão me acompanhando? Porque isso é para mudar a sua oração. Quando você vai orar. Porque você tem que saber o que você está orando. Com quem que você está falando. Como que você está se expressando. É o máximo isso. Porque tem que ser com Deus. Não com o vento, com o diabo. Que não vai acontecer nada. Sem fé. Do jeito do diabo, que nunca se submeteu ao que Deus falou, tá? Então, porque na verdade o que pode estar no nosso coração é a incredulidade, em vez de ser a fé. Eu tenho que ver isso daí, é pela fala, pelo que eu falo. Eu me pego, veja lá, se pega falando. Então, quando você vai conversar com uma pessoa incrédula, você se anula da fé e vai para a incredulidade? Que a pessoa que não está na fé... Bom, porque hoje você sabe, né? Hoje é assim mesmo. Não, e vai ser difícil e não vai... Ah, é mesmo, vai, isso. É porque você está nisso. Você estava começando a construir a fé. Agora você vai conversar com quem não tem fé, você se iguala, fala as besteiras igual. Está valendo isso? Você está me acompanhando? Carnal, completamente sem Deus. Você pode trabalhar onde for. Você trata do seu serviço, mas não precisa entrar nessas mentiras, querer ir bem fundo nisso. Daquilo que você tem que fazer é só naquilo. Para não atrapalhar o que está no seu coração. Vocês estão acompanhando? Então é isso aí, tá? Porque toda palavra nossa tem uma origem. Qual é a origem dessas palavras que saem da boca? Que você fala, qual é a origem? Você tem que saber. Está batendo com o que está escrito aqui? É do Espírito Santo ou é do mundo? Vocês estão me acompanhando, gente? Isso é vida espiritual. Igreja teria que ser isso, de Cristo Jesus, e não é. Porque nem pastor lê Bíblia, nem pastor sabe ensinar a orar. Então, não é só o jejum que vai resolver a tua vida, não. Tá bom? Não é só o jejum, não. Porque o jejum é para você ficar mais quieto sozinho lá. Você não está comendo, eu vou ficar mais com Deus orando mais. Esse é o objetivo. Para não encher tua barriga de comida e ficar com sono e ficar pesado. Então você para de comer, põe esse apetite para baixo para você ter mais apetite espiritual. Para você entrar com Deus. Mas não é o jejum que faz você uma pessoa espiritual. Jamais. Tá valendo? Mas é bom fazer. Para você ficar mais com Deus, você fica mais leve. Porque você não está atrás da sua carne, satisfazendo a carne. Então você vai buscar mais a palavra de Deus, tá? Então, é de tudo que você se alimenta, é a origem da sua palavra. Como eu disse. Com quem você ficou ontem o dia inteiro, a semana inteira, o que você conversou, você está se alimentando disso, então você está vivendo disso. Pois você quer que Deus te abençoe, é pela fé? Como que é o caráter do seu coração? É bom ou é ruim? Ruim é a incredulidade. É tudo que o mundo fala
tudo que o mundo é, todas as incertezas. É incredulidade. Incerteza é incredulidade, sim ou não? Então é isso aí, tá? Então, porque você crê naquilo que você fala. Se você está falando coisa negativa, é nisso que você crê. Se você está falando coisa positiva de Deus, é nisso que você crê. O que você fala? Então, depende de você estar prestando atenção, entendendo que a tua vida depende de você. Porque Deus fez a parte dele, aliás, te deu um espírito nascido de novo, com a natureza dele. Perfeito, com toda a palavra, a verdade dentro de você, equilíbrio, santidade, é perfeito o seu espírito. Agora você tem que trabalhar com a tua alma, que é chamada de carne, ou natureza humana. É você, faz parte. Não dá para separar. Não dá para arrancar a alma e jogar no lixo. Ela tem que ser renovada com a palavra de Deus e transformada para se unir com o seu espírito e Deus agir. E cai fora o diabo. Aí sim você anda na autoridade. Tá conseguindo me entender alguma coisa? Então vai praticar. Não adianta você só ouvir, você tem que praticar. Você tem que ficar lá para você mudar de vida. Por isso que não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Ai, irmã, olha, é que eu esqueci, é que não vai dar esse horário. Você não tem responsabilidade com nada que é de Deus, porque você é do mundo. Uma pessoa que é do mundo não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Hoje não dá. Não, agora não dá. Mas não é assim que Deus trata conosco. Ele quer que nós estejamos à disposição dele 24 horas por dia, a semana inteira, o ano inteiro. Então não vale, você não serve para servir a Deus com essa vida que é sua. Tem que ser com a vida dele. Estão me acompanhando? Então tá. Provérbios 6, versículo 2. Tá cheio de gente que quer servir a Deus, né? Eu já escutei testemunho. O pastor anda para a rua o dia inteiro fazendo coisas, com a Bíblia no carro. Depois chegar, vai ser um culto. Ele para na frente do culto com o carro da igreja, pega a Bíblia e vai para o altar. E o povo não tem discernimento, não é coitado do povo, não. O povo não tem discernimento, não sabe falar se aquilo está certo ou errado, e vai lá se alimentar daquelas mentiras que está sendo falada lá, com a Bíblia aberta. A verdade é quando ela é praticada, está no coração de quem está falando. Senão não é a verdade. Eu não posso, eu vou ofender a mentira, você tem que ofender. Obviamente, é um pecado. Você está enlaçado com o quê? Com a mentira? Você precisa de Jesus. Estão me acompanhando? Bom, eu estou falando com o mundo aqui, né? O pessoal que tem ouvidos que ouça. Mas na grande maioria não tem ouvido, né? As pessoas às vezes ficam horrorizadas com a verdade, porque ela é isso mesmo. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Enredado é enlaçado. É melhor você ficar enlaçado com a verdade, porque ela te levanta, te sustenta. Deixa a verdade enlaçar você. Agora, mentira, olha aqui o que faz. Você está preso com as palavras da sua boca. Essas palavras, elas destroem as nossas vidas, porque ela tem uma dimensão muito grande quando elas são negativas, destroem a nossa vida, as nossas palavras. Não é a palavra do outro não, porque a palavra do outro você pode quebrar, em nome de Jesus. Aqui não. Mas você falando, você nem quebra, você está vivendo. Você acredita na mentira do teu coração. Então veja a seriedade, tá? Elas que determinam como você vive. O que você está vivendo hoje é o que você fala. Tá? É o que você fala o dia inteiro, é o que você é. Não dá para pôr no outro essa conversa, não? Porque eu não. Eu não. Mas você pode ter paz, você pode ter segurança, pode ter força, alegria, comunhão com Deus. Você pode estar bem. Se você souber andar nisso aqui, no que Deus está ensinando. Ele está ensinando. Jesus desceu, o próprio Deus, se fez carne, o verbo que sempre existiu, a palavra que sempre foi, se fez carne e desceu aqui para ensinar, olha como que você pode viver bem. É assim, se você quiser.
Mas você quer ser religioso? O religioso destrói tudo que Deus fez, porque é só aparência. Não tem fundamento de Deus, coisa nenhuma, tá? Então, veja aqui, que o que é errado pode nos prender de tal maneira, porque sai através da língua. Por isso que essa língua tem que trabalhar para o certo, hein? Porque senão ela acaba com a nossa vida. Ela começa a expor o que está no nosso íntimo. E quem não tem discernimento, escuta outra pessoa falando e começa a copiar, falar. Ah, mas porque é papagaio, né, gente? Não tem discernimento. É igual criança. Criança fala o que ele escuta. Não tem noção, criança. Nenhuma. Nem com 10 anos não tem muita noção, não, hein? Embora já entenda alguma coisa. Mas é criança ainda. Fala o que os outros falam, repete. Agora, um adulto, você começa a andar com uma pessoa, você pega o jeito daquela pessoa, começa a falar, achou bonito aquela fala, fica falando. Não, eu odeio isso. Eu detesto. Eu não faço isso, eu não gosto. Isso é o quê? Personalidade forte, chama o que você quiser. É melhor eu seguir o que Deus está falando. Para eu não ficar copiando gente que está fazendo coisa errada, que não está nem aí com Deus. Não está nem seguindo o que Deus fala, tá? E por isso que Deus falou que com a nossa boca nós vamos receber a abundância do que Deus deu para nós. Que está no íntimo, no espírito. Você vai viver da abundância que está no seu espírito, com o que você fala. Porque isso que está no espírito tem que passar para o seu coração, para você falar. Tem um caminho, espírito, coração e boca, para você ser abençoado, você ser de Deus. Deus faz isso, Deus abençoa. Deus abençoa, Ele já abençoou. Você toma uma bênção, Ele falou. Acabou, já está abençoado. O teu espírito, não tem mais como Ele abençoar. O que você quer? Você viu o que é oração errada? O seu espírito nasceu de novo, já está com todas as bênçãos de Abraão, que Jesus foi amaldiçoado na cruz para nos dar as bênçãos de Abraão para nós, porque é herança, é descendência, chegou aqui, em Cristo Jesus. Então não tem mais o que Ele abençoar, já está abençoado. Eu confesso bênção, é eu certo. Eu confesso bênçãos para a minha vida todos os dias, confesso bênçãos para tudo que eu tenho, tudo que a minha família tem, tudo que os bens que nós temos, tudo, todo santo dia, por anos e anos e anos eu faço isso. Saúde, para a mente, para tudo, para a igreja, para o meu ministério. Aí você lá está lembrando da tua vida? Você levanta e sai para o mundo. Deus abençoa. Não, você orou errado, Deus não está fazendo nada, não é assim. Ele já fez. A autoridade é sua. Então veja lá, como é que você está orando? Tua vida está entregue a quê? Ao vazio? Está entendendo? Depende de você. Então, você precisa prestar bem atenção no que você fica falando o dia inteiro que sai. Olha, eu não sei. Realmente, eu não sei o que Deus quer. Que maravilha que você não sabe. A porta está aberta para acontecer o que for acontecer de ruim na tua vida. Porque você não sabe. E ainda confessa. Então, veja que palavras frívolas, palavras negativas, isso é palavra negativa. Eu não sei o que vai... É para você saber o que vai acontecer. De certo e errado. Não sei no que vai dar. Não é assim que fala o dia inteiro? Então, está errado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus falou lá em João capítulo 16, quando o Espírito vier, o Paráclito vier, e habitar em você, ele vai te revelar tudo, te ensinar tudo e vai te mostrar o futuro, o que vai ser. Então não tem o que você... Vê como você está fora. Então eu não sei, mas eu vou buscar Deus. Para eu saber, eu vou orar, como é que vai ser? Vai orar em línguas bastante, você vai saber muito bem. Porque Ele não deixa nada te pegar de, assim, sabe, sem estar sabendo. Despercebido, de jeito nenhum. Você sabe, eu sei quando as coisas vão acontecer. Eu vou orando antes, mas vai acontecer. Porque o diabo vai vir. Jesus falou, quando a enchente vier. Não é assim, ó, caso ela venha. Caso não, quando ela vier. Quando o diabo vier, ele vai vir. Você tem que saber, ele está vindo. Ele vai fazer, o Espírito Santo te mostra. Então você já vai repreender. Não vai acontecer, acabou. Vocês estão acompanhando? Por isso que as pessoas vivem aí, e aí sabe como que é? É Deus que sabe. Viu o ensino da semana passada?
Do amor ágape. Deus que sabe coisa nenhuma. É você que está no caminho errado, falando só coisa errada, você nem sabe o que está rolando, você é um cego, surdo e mudo. Nasceu de novo, aceitou Jesus, mas não enxerga nada espiritualmente, não entende nada, não ouve no espírito, como é que você vai se livrar daquilo que vem contra você? Deus não vai se levantar para te livrar, porque Ele já te livrou quando Ele morreu na cruz, do demônio, de Satanás. Agora Ele falou, eis que eu te dou autoridade, para você acabar com o mal, e nenhum dano vai te causar. Mas Ele virá para te avisar quando acontecer. Vocês estão me acompanhando? Isso é o evangelho. O que você quer na sua vida? Ai, mas começa. Lógico que é difícil. Quando você nasceu, também foi difícil você começar a mamar, andar, falar. Mas você aprendeu muito bem, olha o teu tamanho. E aprendeu coisa errada bem rápido. Porque só vivia na alma. Fazer mentira, contar mentira, fazer coisa errada, escondir tudo mais. Mas Jesus te libertou, agora você vai andar, aprender a andar com Ele no Espírito, que é também, vai caminhando, é cada dia, você vai crescendo espiritualmente. Largar o que é falso, o que é mentiroso, um caráter demoníaco para o caráter de Deus. Vai aprender, é isso aí que é o evangelho. Eu não estou mostrando aqui na Bíblia? Está tudo aqui, vai ler, você tem que ter conhecimento, não sei. O espírito da revelação, o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento, o espírito do entendimento, eu já mostrei isso aqui. Ele habita em você, é o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Não é para você andar aí que aí não sei. Não sei porque andar na religião. Você não está andando com Deus. Isso é religião. Eu nunca fui em religião nenhuma. Religião não é igreja ABCD, ou sei lá, macumba seita, não sei, Seixonoê, sei lá. Não é isso aí. Religião é exatamente o espírito demoníaco que distorce a verdade de Deus dentro da igreja. É isso aí. Fica fazendo doutrina errada. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então fiquem comigo, que eu estou mandando mais. Tá? Então não pode ficar falando isso daí, porque você está limitando de receber de Deus, porque você não sabe. Você tem que saber o que você vai receber de Deus, que Ele já te deu. Não é que Ele vai programar, que Ele já te deu. Você não é filho dEle. Ele já te deu em Cristo Jesus. Ele não vai, coitadinho. Não tem nada desse negócio de coitadinho. Para com isso. Você não é coitadinho coisa nenhuma. Isso é coisa da cabeça. Demoníaca. Ele já te deu. Você tem que aprender a andar nele. Fica com ele, recebe esse amor, é lá que você vai receber o que você precisa. A hora que o amor dele começar a ser despejado em você, porque você se uniu com ele, com o amor dele que está em você, você mesmo vai pondo nele. Aí você vem de volta crescendo. Largando mão de ser hipócrita. É horrível ser hipócrita, gente. Ser hipócrita é falso, mentiroso. Oi! Dá uma raiva disso. Dá dó até, né? Que a fala, meu Deus, está longe do Espírito Santo, precisa ser isso. Colossenses capítulo 1. Que a pessoa não sabe andar no amor de Deus, então fica com essas bobeiras. Colossenses capítulo 1. Agora olha aqui, versículos 9 e 10, o que ele está dizendo aqui. Aliás, ele está fazendo uma oração, Paulo. Por esta razão, versículo 9, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Estão acompanhando? Essa oração ainda está sendo feita. Você mesmo vai orar para você receber do Espírito Santo, que você fique pleno, transbordante de conhecimento da vontade e da sabedoria de Deus com entendimento espiritual. Deus vai fazer. Você tem que orar isso para você. Faz isso em mim, Espírito Santo. Eu preciso ser transbordante no entendimento, no conhecimento, na sabedoria espiritual, com abundância, completo, plenitude. Quer dizer que Ele não está escondendo nada da tua vida, não. Hein? Não é Deus, não é misterioso, não.
Não é pavão misterioso, não. Deus não faz nada em mistério. Jesus veio e revelou o mistério. Ele era o mistério. O que havia de vir. Você tem que entender isso. Ele era o mistério oculto. Nos tempos antigos, no Antigo Testamento, ele veio e revelou tudo. Ele é a revelação da glória de Deus. Acabou o mistério. Está tudo feito. Está aqui. É para saber tudo. Não é para você ser ignorante. O que a religião fala? Deus que sabe. Ninguém sabe. É mistério. É tudo mentira. Isso é mentira. Isso é religião. Para com isso. Então não fica escutando qualquer coisa aí. Porque você não tem discernimento, você fica achando que é isso aí. Atrapalha o seu andamento com Deus. Vai orar em línguas. Depois no 10. A fim de viver de modo digno do Senhor. Amém? Porque você precisa... ser transbordante no pleno conhecimento da vontade de Deus. Você tem que saber qual é a vontade de Deus. Cada dia eu sei mais o que Deus quer que eu faça. Eu nem estava orando mais para prédio de igreja. Uma vez. Não vou orar. Sabe por quê? Larguei. Por quê? Incredulidade. E eu estava lá nas minhas orações de manhã. Isso faz mais de 20 anos. Muito mais. Deus falou, escuta, você não está orando mais para prédio da igreja. Eu achei que já ia chegar assim. Não, senhor. Você tem que orar. Eu visualizei, eu cheguei a ver até. Eu vi um prédio de vidro inteiro, o sol batendo e tinha coqueiro na frente. Não é bem isso aqui, não. Fala a verdade. Não era exatamente isso, mas eu vi. E tinha escada para subir dentro. Mas demorou 20 anos para aparecer. Então eu orava com convicção. Você tem que saber o que Deus quer te dar. Que é Ele que te põe a vontade. Porque se você não tem vontade de receber, você não vai ter, pronto. Acabou, é isso aí. Porque a incredulidade não tem vontade de receber, é uma vontade falsa, mentirosa. Que você não paga o preço de ficar na presença de Deus para você entrar naquele lugar onde está a provisão para você. Primeiro que você não conhece qual é a vontade. Segundo, você nem acredita que você vai ter uma vontade. Porque essa vontade precisa ser concebida no seu espírito. Por isso que eu tinha parado de orar, mas Deus me ensinou. Não estava concebido ainda. Eu sei lá. Ficou assim. Mas quando eu comecei a orar, Deus deu a visão do prédio. Então eu orei com fé. Foram mais de 20 anos. Porque você tem que esperar. Porque muitas coisas... Eu vou falar uma coisa. Quando depende de dinheiro, às vezes não é só a condição da sua fé, mas Deus tem que trabalhar com o dinheiro do outro. Para trazer para o reino. Então atrapalha isso, aí o diabo entra também, ele prende, ele faz demorar a situação. Acontece isso, mas não pode parar. Aconteceu. Porque Deus teve que, com a oração, Deus entrou no lugar e foi trabalhando até que aquele diabo saiu. Vocês estão acompanhando? Então você tem que ter vontade para receber de Deus. Mas é a vontade dele, que é gerada e ele te dá visão. Através disso. Para você ficar orando. Vocês estão... Que é tanta coisa para explicar, mas é isso aí, gente. É uma vida espiritual. Porque você vai saber. Eu não sei. Então o diabo está fazendo à vontade o que ele quer. É ele que traz as coisas ruins para a tua vida. Não vai, não ata e nem desata. Porque você não sabe. O Deus tem o melhor para você. Você não quis ver ainda o que é melhor. Porque tudo que dá é melhor de que Deus dá. É o melhor do maior quando Deus dá. Quando você faz, é seu. Você vai ter que arcar ainda com aquilo. Estão me acompanhando? Você não acha isso o máximo? Deus tem para você o que Ele quer te dar. Você tem que orar. Faça em mim a sua vontade. Teve um dia que eu fiquei orando o dia inteiro, Senhor, logo que eu mudei aqui para Alphaville. Faça em mim a sua vontade, Pai, como ela é feita no céu. Faça em mim. Mas, gente, eu precisei orar tanto para acontecer isso tudo que está acontecendo aqui. Em 1994. Precisei orar tanto, sem saber, para eu ter a vontade dele. Para eu receber. Se você não tiver essa vontade de Deus na sua alma, no seu coração, você não vai ter.
Porque a sua vontade, ela oscila carnal. É uma hora você está com vontade, outra hora você não está. Uma hora você quer, outra hora você não quer, porque dá trabalho. E a carne é assim. Então o diabo entra ali, rouba. Pronto, endurece o seu coração. Entendeu? Tá conseguindo captar isso tudo que eu estou falando? Então é isso aí, tá? Então aí você vai ter a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entendeu espiritualmente, eu entendi. Eu soube o que Deus quis. Eu sei o que Deus quer. Eu tenho sossego na minha alma. Eu não quero andar atrás de nada, sair para lugar nenhum, fazer nada. É isso Deus mandou. Eu sei, essa é a perfeita vontade de Deus para mim agora. Olha que demais. Eu estou sossegada. E nem estou trazendo tormento aqui para a turma para ir atrás de mim, coisa que eu tenho que fazer, que ninguém nem está conseguindo, e de repente a pessoa vai dar o sangue para ir fazer coisa errada. Que é isso que os outros fazem. Fica guiando o povo sem orientação de Deus. Trazendo tormento para a vida. Vocês entendem? Então Deus guia você não só no ministério, mas na tua vida pessoal. 100%. Maravilha. Não inventa. Porque quando é coisa de Deus, você sabe. Quando é da tua cabeça, você vai arcar. Depois no 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Amém? Aí sim, você está vivendo do jeito que Deus quer. Você está abençoado. Para o seu inteiro agrado. É para o agrado de Deus. Você está agradando Deus porque você está fazendo exatamente o que Ele quer. É a vontade dEle. Então Ele te supre, Ele te abençoa, Ele te cura, Ele te guarda. Às vezes você está num lugar que não é para estar lá. Você está teimando. Mas você não quer dar o passo. Porque Deus quer te dar coisa melhor. Mas você tem medo. Você está, não sei, o diabo está lá te segurando. Tem isso aí. Tem que orar muito em línguas. Muito. Digam muito. Muito. Mais uma vez. Muito. Bonito. É isso aí. É isso que muda a vida, minha gente. Então, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É isso aí, crescer no conhecimento de Deus. Então, nunca diga eu não sei, hein? Para com isso. Não sei, eu vou orar porque eu vou saber. Eu vou orar. Eu estou orando para eu saber o que Deus quer. Ele vai falar, horas, fica lá orando. Não perca a oportunidade de orar em línguas. Ele vai colocar no seu coração o que Ele quer. Ele vai te dar uma visão, você vai saber. 1 Coríntios 2:12. Eu tenho tempo ainda, 15 minutos. 1 Coríntios 2. Veja lá. Está valendo, gente? Glória a Deus. 1 Coríntios 2, versículo 12. Olha só, então por que nós podemos confiar? Você tem uma confiança, porque bate com o que está na Bíblia. O que Deus faz com você bate com o que está na Bíblia. Não é coisa da tua cabeça que não bate. Então, 1 Coríntios 2, 12 diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, tá? Por isso que nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo para saber as coisas. Não é para você viver assim, não sei, até morrer, chegar ao fim da vida. Nunca soube nada, levou a vidica. Ai, que pena. Está errado isso, você tem que saber. Você tem que saber. Você não está aqui jogado nesse mundo. Você tem que saber o que Deus quer de você. Ele quer algo para te abençoar. Não é para te acabar com a vida, mas é para elevar você. Olha que maravilha. O diabo é que não quer, põe incredulidade, não quer que você saiba, para você ficar para trás, no chinelo. Deus quer, deu a nova natureza para nós sabermos as coisas. Porque toda pessoa espiritual imagina coisa ou não. Deus começa a pôr, é um gosto, que Ele fala com você através de imagem, que eu estou ensinando isso. Outra coisa, está valendo? Ele põe um desejo, um gosto, através de imagem, Ele está falando. Porque Deus fala através de visão. Não, Máximo? Então você não está pensando bobeira. Está orando, Ele está pondo para você, Ele vai querer isso para você. Mas vai orando, porque isso vai aumentando essa visão, conforme você vai crescendo espiritualmente.
Para você chegar lá, dar o passo, porque ele te dá a força para você dar o passo. Porque não é ele que dá passo, é você. Mas ele que te conduz, te dá força. Se você estiver com ele, te dá condição. É o máximo. É demais, gente. Hã? Estão querendo chegar lá? Tá? Então, é um processo a vida espiritual, na verdade, porque você vai caminhando no Espírito, andando. A palavra de Deus faz isso. Ela nos leva no caminho de Deus, nos rastros de Deus, nos passos de Deus, que nós vamos dando passos de Deus na nossa vida. Aqui na terra, mas é espiritual. Para você viver bem, para você não ter medo, para não ter um futuro de surpresa desagradável, que é o que a gente vê por aí do nada. Ai, você sabe, a família X aconteceu, que coisa. Não é para acontecer. É para você ter segurança. Deus nos dá segurança. Embora nós estejamos nesse mundo caído. Porque nós vamos todo dia ter diabo investindo contra nós. Mas nós temos autoridade e sabemos o que nós estamos fazendo. Então aquilo não nos abala. Que a fé te dá firmeza. A fé te dá segurança. Para você viver com Jesus. Então Deus não nos largou aqui, assim, sabe, vontade de quem chegar primeiro. Não, Senhor. É para o Espírito Santo cuidar da nossa vida. Vai orar em línguas bastante, tá? Porque aí nós vamos conhecendo Deus, sabendo a vontade dele e as coisas vão acontecendo. 1 João 2,20. E agora aqui, ó, esse versículo aqui, quem não sabe também eu vou contar, viu? Fiquei inventando história, olha aqui. Então, olha aqui, versículo 20 de 1 João, capítulo 2. E vós possuís a unção que vem do Santo. Quer dizer, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo no seu espírito, você tem uma unção. Tem que ser liberado. Tem que ser liberado, porque está cheio de gente aí forjando unção dentro da igreja. Através da emoção. Ai, eu chorei, eu senti. Ai, Deus. Mas quando sai dali não tem nada. Então tem gente que faz isso, mas não é o caso. Aqui ele está dizendo, você nasceu de novo, você tem a unção que vem do Santo, que é do Espírito Santo. E todos têm de conhecimento, quer dizer, você tem revelação e sabedoria de Deus. Com o Espírito Santo que habita em você. Por isso que você tem que orar em línguas. Você tem sabedoria, você tem revelação, você tem conhecimento. Isso é unção. Tá valendo? Você saber o que Deus quer que você faça. Pensa aí, Deus quer que você agora vai formar um grupo para você ensinar a palavra. Mas agora você chega lá com o quê? Do nada. Começa a falar coisa da tua cabeça, tem que se preparar em casa. Você vai ficar na presença de Deus, você vai estudar a Bíblia, você vai orar. O que o senhor quer? Porque ali, cada um que chega ali é um número de pessoas com as suas próprias necessidades. E Deus quer atender as necessidades delas através da palavra que vai sair de quem vai falar a palavra. Agora a pessoa chega lá vazia de tudo, com a cabeça cheia de incredulidade, fazendo o quê com um grupo que está vazio, precisando de Deus? Vocês estão acompanhando? Então, a pessoa quer servir a Deus, mas não está com nada. Nem se prepara, nem fica lá, se examinando, se liberando para Deus agir. E Deus falar, isso que eu quero. Porque quem vai estar lá vai receber isso. E Deus dá de acordo com cada um. A palavra é a mesma, mas Ele alimenta cada um de acordo com cada um. Olha esse Deus, a grandeza. Por isso que tem que sair liberado do coração, da unção daquele que está pregando. Em nome de Jesus para acontecer, tá? Então, através dessa revelação e sabedoria, que essa unção que está no nosso espírito vai sendo liberada, vai fazendo o quê? Vai nos dando respostas para os problemas. De repente, eu já sei o que eu vou fazer. Se você não sabe, é porque ainda não chegou nesse lugar. Então não diga eu não sei o que eu vou fazer. Não diga mais isso, porque você abre a porta para o diabo. Então você vai fazer o quê? Você vai orar bastante em línguas, porque você já tem essa unção dentro de você. Então ele vai dar resposta para você, o que você tem que fazer. Ou ele vai te dar uma ideia, tipo, porque resposta pode vir numa ideia.
A resposta pode vir numa ideia. Como que eu tenho que proceder? Às vezes é uma pessoa, às vezes é um funcionário, ou às vezes é o chefe, ou às vezes é uma compra, ou às vezes é uma venda. Eu não sei. Uma decisão. Mas é através da oração em línguas. Ele te dá uma ideia. Ele fala. É uma ideia, uma visão, uma resposta. Isso é a unção do versículo 20 que está dentro de você. Os versículos da Bíblia ficam bem claros para você com essa unção quando você vai lendo, você vai entendendo. Que é assim que Deus age, que é assim que tem que acontecer, tá? Então orar em línguas é importante porque ela vai além da minha mente natural. Ela ultrapassa a minha mente natural e entra na mente de Deus para me revelar a solução. O que eu tenho que fazer? Por isso que você tem que orar muito em línguas. Você vai se acalmar. Você vai ter certeza do que você está fazendo. Você vai mudar. Porque você vai entender o que você tem que fazer. Você vai ter até a visão, tá? Então, dentro de nós, no nosso espírito, nós já temos a decisão de tudo, a provisão de tudo, a resposta para tudo. Por isso que nós não podemos dizer, eu não sei como que eu vou fazer, não sei o que Deus quer, Deus é que sabe. Não, Senhor, não vai mais fazer isso. No seu espírito você já tem a resposta. Porque não vai vir da nuvem. Não, vai vir daqui, de dentro de você. Do seu espírito, onde Deus habita. Onde está a vida de Jesus Cristo. É do seu espírito. Está faltando isso para você. Vai orando que Ele vai mudar a tua vida. Ele vai acertar o teu passo. Amém. Isso é maravilhoso. Fala, ai, mas que bom, você está realizado. Você está fazendo o que Deus quer. Não viva na incerteza. Isso é fora. Isso é estar sem Deus. Isso é estar sem o amparo de Deus. Você está deixando aberto para o maligno vir. Provérbios 28, 5. Vê lá. Nós vamos terminar agora. Provérbios 28, versículo 5. Olha só. Diz no versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo. Mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Entendeu? Você está lá de olho fechado, você está sabendo o que, você tá fazendo, o que é para você fazer, o que está rolando. Você tem visão no espírito. É isso que tem que acontecer com você. Você está sabendo se está indo certo ou errado. Se está acontecendo um complô contra você. Você sabe tudo. É o máximo isso. Você até ouve de repente coisas. É o máximo. Você não pode andar bobinho por aí não, tá? Você tem que ser esperto. Isso aí que é ser esperto. É a unção que está em você. Te ensina tudo, é isso aí. Porque na sua nova natureza, Ele habita lá. Ele está em você. Então, Ele vai fazer você entender tudo. Ah, quer saber tudo? Não, eu estou aprendendo tudo. Minha resposta é essa. Ah, você quer saber tudo agora? Não, tudo não. Eu estou entendendo, estou aprendendo tudo. Na verdade, tudo. Olha isso. Deus te capacita. Não é para ser bobo. Não é para ser bobinho, não. Você tem que saber. Inclusive, com relação a outras pessoas. Tipo, se alguma coisa que você, com quem você lida, se isso está causando bem ou mal, como que é? O que está acontecendo? Como que você vai fazer com isso, com essa pessoa, com aquela? Como? Você tem que saber. O Espírito Santo te mostra tudo. Não é o máximo? É bem isso que ele está falando aqui no versículo 5. Por isso que Paulo orou lá para os crentes, para que eles tenham a plenitude da revelação, da sabedoria e da vontade de Deus, para andar dignamente como servos do Senhor. Por isso que ele orou isso. Você saber o que Deus quer da sua vida. Ah, eu nem sei. Nem sei se está deixando aberto. Está vago o espaço. Mas não é Deus que vai entrar lá, porque se você não fizer nada, é o ladrão que entra lá. O ladrão vem para roubar, tá? Então, como é que isso vai acontecer na minha vida? De eu poder saber tudo e viver dessa maneira? Buscando Deus, né? Você tem que buscar Deus, passar tempo com Ele, orando, você sabe das coisas. E às vezes você sabe além, mas você não pode se meter com a carne para não destruir ninguém.
Porque você tem visão espiritual, você vai sabendo tudo. Pela fala, pelas atitudes. Você conhece as pessoas. Mas você não é Deus, você não pode destruir a vida de ninguém. Então você tem que continuar orando, amando e esperando o que você vai fazer. Que é assim que é. Nós temos que viver, a gente vive assim. Que é sempre construindo. Deus é que vai resolver, e se depende de nós para alguma atitude, alguma coisa, Ele vai ensinar como, porque vem com a unção. Se não tem ainda a unção, continua orando, que é uma intercessão. De repente tem que ser isso, tá? Então não tem motivo nenhum para os crentes ficarem sem saber o rumo da vida. Não é para você viver desse jeito nunca mais. Para não ser pego desprevenidamente e ser arruinado na sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Deus nosso Pai, que a sua mão poderosa toque agora todas esses pedidos que estão escritos aqui, que todos sejam, Senhor, abençoados agora. E eu confesso milagre para as áreas destas vidas que estão, Senhor, nas trevas. Eu repreendo a ação maligna desses demônios que estão agindo aqui nestas situações, que soltem agora. Eu digo em nome de Jesus, com a minha imposição de mãos, ó Deus nosso Pai, a tua unção liberada, agora agindo em todas essas vidas, nestas áreas que eles estão precisando, todos. Eu digo em nome de Jesus, curas acontecendo, milagres, libertação, área financeira, problema de relacionamento, área que for, área mental, havendo um ajuste em tudo, com a tua paz, com o teu poder, ó Deus nosso Pai, abençoando. E essa oração se estende para todos que estão aqui presentes, para todos que estão em casa, pela mídia, sejam abençoados agora na área que cada um está precisando. Nós te louvamos, Pai, pela tua provisão para nós aqui, para esse local que o Senhor nos deu, o Senhor nos sustenta aqui até o fim. Nós te agradecemos e que essas bênçãos que estão aqui saiam por todo esse centro comercial, para que esse seja um lugar abençoado, que haja salvação, tudo que não presta saia daqui, mas que as tuas bênçãos venham limpar esse local, para ser um local com as tuas bênçãos, para todos que fazem negócios aqui, que sejam negócios lícitos, que sejam negócios abençoados, que eles prosperem e que eles sejam salvos, que o Espírito Santo toque todas as pessoas que circulam esse centro comercial para serem abençoados em nome de Jesus. E agora, Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos de todo o coração ter o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No precioso nome de Jesus, todos da igreja, numa só voz dizem amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a sua semana. Com tudo que você precisa, alegria no coração, força para viver, paz, segurança e revelação da palavra. Que cada dia você se aproxime mais dele, para que o nome dele seja glorificado nessa terra através de você. Em nome de Jesus, obrigado por estar aqui comigo e até o próximo culto. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.